Dimensional Sovereign capítulo 78 e 79. Guerra dos Soberanos Totais parte 1. Da última vez. Ele tinha matado o Lord Carniçal em Geunodon e recebido 300 pontos de merecimento. Portanto, ele tinha agora recebido 1750 pontos nos últimos dias, somados aos 100 pontos iniciais. Kang Junho tinha 1850 pontos de merecimento ao todo. Isso é o triplo dos meus pontos de merecimento da avaliação anterior. O fato de ele ter levado a Rainha Nagant para o seu lado tinha dado a ele uma recompensa meio absurda. Na última avaliação, ele ganhou 3 níveis e 2 pontos adicionais de carisma com apenas 560 pontos de merecimento. Então, o que ele iria receber dessa vez? Assim como um bom aluno torcendo para que seu boletim saísse logo, Kang Junho também estava torcendo para que a próxima avaliação chegasse logo. Claro, a maioria dos soberanos esperava que o período de avaliação seguinte fosse adiado tanto quanto possível. Exia olhou para Kang Junho e brincou. Lucan, você conseguiu a Rainha Nagant e pode-se dizer que você tem o maior poder entre os soberanos do nosso exército. Os comandantes não podem ignorar isso. Após a lua vermelha se for, eu não vou poder atacá-lo mais. Droga! Você ainda pode tentar. Exia depois sacudiu a cabeça com um sorriso. Acha? Para que eu iria atacar você? Quando nos conhecemos, eu lembro que você disse que iria me punir após a lua vermelha desaparecer. Você decretou que eu iria pagar por minhas ações contra seu clone. Lembra? Na verdade, Exia tinha realmente dito isso a ele. Kang Junho achou desagradável ela tentar negar agora. E estava dando um gelo nela. Sim. Eu estive me preparando arduamente para vê-la depois que a lua vermelha tivesse desaparecido. Exia parecia envergonhada. Ela riu meio sem jeito e disse. Corro. Eu acho que eu falei isso mesmo. Esqueça. Por que você iria ficar guardando rancor de algo assim? Eu jamais me esquecerei disso. Então, você vai me atacar. Exia começou a perceber a gravidade da situação. Vamos ver. Bem, eu ainda não decidi. Agora que a lua vermelha está nos céus, vou me concentrar na luta contra o segundo rei demônio. Ele não quis dizer necessariamente que iria atacá-la. Exia observou Kang Junho com um olhar cauteloso. Então, Grania disse ao lado dele, com certa ansiedade. Lucan. E quanto a mim? Eu não fiz nada errado. Não é mesmo? A guerra é como uma selva. É natural que uma pessoa forte às vezes devore os mais fracos. O que? O que isso significa? Nada em particular. Então, você não vai me atacar. Eu não posso garantir isso. Eu não sei como o mundo vai estar até lá. Após a lua vermelha acabar, Grania podia acabar perdendo para ele. Portanto, ela também planejava ficar de olho nele. Bah! No final, você vai querer vir para cima de mim. Claro. Kang Junho não tinha intenção de atacar Exia ou Grania após a lua vermelha sumir. Na prática, ele não sabia sequer os prédios que elas ocupavam. Ele só queria dar uma sacaneada com Exia por causa das ameaças anteriores dela. E Grania acabou entrando nessa por estar ali do lado. Era só uma brincadeira. Porque elas não sabiam que a Rainha Nagant seria responsável apenas pela defesa das bases dele. Mas não iria atacar ninguém. Como ele já tinha presenciado.
Mesmo Exia e Grania juntas não eram o suficiente para derrotar a Rainha Nagan. Em outras palavras, se Kang Junho atacasse junto com a Rainha Nagan, Exia e Grania estariam lascadas. Deu certo. Exia parecia ter levado a piada de Kang Junho muito a sério. Depois de ver sua expressão tensa, Kang Junho disse apressadamente: "Eu estou brincando." "Tá. Eu quero ir até o fim com a comandante." "Não se preocupe." "Bah. Uma piada." "Não. Eu sei que toda piada tem um fundo de verdade." Elas olharam para Kang Junho com sangue nos olhos. "Não tenho o que fazer. Vou atacar Luca assim que a lua vermelha acabar." "Eu também. Eu preciso atacar primeiro, a fim de sobreviver. Vou preparar minhas tropas." Elas realmente estavam falando sério sobre atacar primeiro. Kang Junho começou a suar enquanto tentava acalmá-las. Foi realmente uma piada. "Pessoal, isso é um absurdo. Você é forte demais para eu aceitar isso como uma piada." No entanto, suas expressões tinham relaxado consideravelmente. Kang Junho sorriu. "Somos companheiros. Aqueles que lutam juntos têm uma relação mais próxima até do que meros amigos. Eu não vou trair vocês. Vamos juntos até o fim." "Juntos até o fim?" "Claro. Vamos ser amigáveis mesmo após a lua vermelha passar. Sinta-se livre para vir à minha base para passar o tempo." Exia sorriu. Vou pensar." "Tudo bem. Eu acho que nós não precisamos ser inimigos." "Então." A expressão de Grania se alegrou. Ainda bem que as duas relaxaram um pouco. Na verdade, suas palavras eram verdadeiras até certo ponto. Ele realmente iria esperar para ver se ele precisaria atacá-las ou não. No futuro, ele tentaria fazer com que se juntassem à família dele, quando ele tivesse carisma suficiente. Originalmente, ele não tinha planejado uma coisa dessas. Ele não tinha sequer imaginado que seria possível. No entanto, ele era capaz de fazê-lo. E a Rainha Nagan era a melhor prova disso. Eu tenho chance de obter Exia e Grania se eu tiver carisma suficiente. Se ele tivesse a Rainha Nagan, Exia e também Grania, Kang Junho iria se tornar muito mais poderoso. A defesa seria deixada para a Rainha Nagan, enquanto Kang Junho iria limpar as áreas-alvo com as outras duas. Assim, era necessário tornar o relacionamento com elas tão bom quanto possível. Parecia difícil. Mas ele percebeu que estava ficando mais próximo delas quando viu seus olhares mais afetivos. Elas se sentiram melhor após Kang Junho enfatizar que eles eram companheiros. Então, Exia de repente disse: "Eu quase esqueci de te dizer. Esteja bem preparado na próxima vez que você entrar em Valmont. Vai ter uma batalha dura. Então, é algo mais importante do que isso. Nosso exército tem a sorte de ter um soberano competente como você." No entanto, a situação real das forças de defesa na terra de Valmont não é tão boa. Nos últimos anos, a situação se tornou bastante desastrosa. Desastrosa. Grania respondeu com uma expressão triste. Dos comandantes do exército, 13 foram mortos. Kang Junho estava intrigado. Aquilo era impossível. Mas não era possível ressuscitar os mortos enquanto a lua vermelha estivesse presente. Existe uma zona onde a ressurreição é impossível. E é onde a batalha mais feroz ocorre. Onde é esse lugar? É chamado de Campo Sanguinário.
Tudo acaba se você morrer lá. Era óbvio apenas pelo nome, o campo sanguinário. Não há soberanos lá. Ainda. É o lugar onde os mais fortes no exército do segundo rei demônio estão reunidos. Se os soberanos aparecessem lá, eles seriam facilmente eliminados. A ressurreição seria impossível. Então, 13 comandantes estão mortos. Exia assentiu. Isso estava fora do nível de poder dos soberanos. Então eu não tinha mencionado nada a respeito. Mas agora as coisas mudaram. Ela continuou falando. Se nós perdermos espaço no campo sanguinário, já era. Mais cedo ou mais tarde, alguns dos outros comandantes do exército terão que ajudar no campo sanguinário, incluindo eu mesma. 1. Desta forma, haverá muitos exércitos sem comandantes. Portanto, os comandantes se encontraram e decidiram realizar uma competição para selecionar os mais fortes soberanos totais e nomeá-los como novos comandantes. Uma competição entre os soberanos totais. Se fosse isso mesmo, significava que Kang Junho também tinha uma chance de se tornar comandante. Exia disse com os olhos ansiosos. Da próxima vez que você vier aqui, haverá uma competição entre os soberanos totais. Os classificados de primeiro a 10º vão se tornar comandantes. Mas o que tem de bom em se tornar um comandante? Com suas habilidades ele seria certamente capaz de competir com os outros soberanos totais. No entanto, ele não estava disposto a se tornar um comandante se ele precisasse ficar cuidando dos outros soberanos. Exia sorriu. Se você se tornar um comandante, você pode obter asas. Asas. Exia apontou para as misteriosas asas atrás dela. Estas não são simplesmente asas. É o símbolo de um comandante. E um ícone da nossa força. Claro. Você pode esconder as asas e só as mostrar quando necessário. Exia levantou os ombros e suas asas desapareceram. Cada asa tem uma habilidade especial que pode aumentar seu poder de ataque em pelo menos 2 vezes. E o melhor, ela fica ativa de forma permanente. Ou pelo menos até que o usuário morra. Claro. Entendo. Os olhos de Kang Junho demonstraram sua determinação. Com base naquelas informações, era absolutamente necessário que ele ficasse entre os 10 mais fortes, a fim de receber as asas. Grania continuou. Embora seja improvável que o soberano total do meu exército consiga algo relevante, eu acredito que Lucan irá muito bem. É preferível conseguir o primeiro lugar. Aliás, a recompensa é melhor se eu terminar em primeiro. Haverá uma diferença entre o primeiro e o segundo lugar. Ela ainda não foi decidida. Mas será algo substancial. A coisa mais importante é o direito de escolher as asas. Escolher as asas. Lhe seria permitido escolher as asas dos comandantes do exército que morreram, com base na ordem de sua classificação. Uma vez que você escolha uma asa, não tem mais volta. Em seguida, foi a vez de Exia falar. As asas do caos. Um comandante com estas asas foi morto. Esqueça as outras asas e garanta essas. Essas asas do caos são tão boas assim. Quando se trata de poder de combate, você pode pensar nelas como as asas mais fortes. Estão em um nível completamente diferente das asas que eu tenho agora. Eu escolheria as asas do caos se me fosse dada uma escolha. Mas é impossível agora que eu já escolhi minhas asas. Exia parecia deprimida. Era o mesmo para Grania. Existem apenas 3 comandantes com asas do caos em toda a Vamon da Terra.
Agora que um deles está morto, só há 2 pessoas sobrando. Esta é uma oportunidade que não virá 2 vezes. É por isso que você deve absolutamente conquistar o primeiro lugar. Certo. Eu entendi. Vou tentar. As asas do caos. Era uma oportunidade para ele se tornar um comandante. E só seria possível quando um comandante com asas morresse. Logo depois, os arredores dele começaram a ficar borrados. O seu tempo no mundo de Valmont acabou. A porta para Valmont se fechou. No 5º andar do edifício Yuga. Você acordou. Ayun o cumprimentou com um sorriso deslumbrante. Era a cena normal de quando ele acordava de Valmont. Embora estar em Valmont fosse diferente dos sonhos normais. Até certo ponto ele sentia uma certa infelicidade quando ele acordava. No entanto, isso desaparecia quando ele via o rosto sorridente de Ayun. Era bom voltar à realidade. Kang Junho se sentia mais disposto a começar o dia ao ver aquele sorriso fabuloso. Obrigado por estar sempre cuidando de mim aqui. Ayun. Não há necessidade de me agradecer. É um prazer para mim. Não era grande coisa no quesito agradecimento. Mas Ayun pareceu muito satisfeita. Pouco depois de tomar banho, Kang Junho testou a transparência negra. 5 pontos de mana foram consumidos e o corpo de Kang Junho se tornou transparente, incluindo as roupas que ele usava. Ele não conseguia ver nada quando estava de pé em frente ao espelho. Uhul! Realmente! Kang Junho riu enquanto ele olhava para o espelho. Era ótimo que ele conseguisse usar aquela habilidade na realidade. Seria muito útil em diversos momentos. Riem. Em seguida, Uskia tocou. Era a advogada Hana Yonso. Alô. Olá. Lee Kang Junho. Está tudo bem? Você já tomou café? A sopa de broto de feijão da última vez estava realmente deliciosa. Infelizmente eu não vou poder ir comer dessa vez. Então eu estou te ligando. Era um hábito dela essa questão de ficar enrolando ao invés de ir direto ao ponto. Kang Junho permaneceu em silêncio até que ela logo voltou a falar. 25 milhões de won por pedra lunar. O que você acha? Esta foi a razão de seu telefonema. A proposta era de 5 milhões a mais que da última vez. Não. Entendo. Qual preço você quer? Eu vou ficar com elas por um tempo. Eu não vou vender as pedras tão rápido. Pensar a respeito lentamente me parecer uma opção melhor. Sim. Eu entendo. Aliás, você resolveu o problema do Lord Carissal. De modo que o escritório de advocacia Dragão Negro preparou um pequeno presente. Presente. É uma moto. Ele roda à base de mana. E assim não há necessidade de repor combustível. E a velocidade chega até a 300 km por hora. Uma moto. Será bem conveniente quando o tráfego estiver bloqueado. Vai ser confortável para se locomover por aí. Para mais detalhes, veja o aplicativo Skia. Então, é só isso. Entendi. Obrigado. Vou fazer bom uso dela. Após a chamada terminar, Kang Junho olhou para o depósito no Skia. Novo item. 1. Ele tocou com o dedo e o seguinte conteúdo apareceu. Um presente foi enviado pelo escritório de advocacia Dragão Negro para o seu depósito. Assim como o dinheiro de uma conta bancária poderia ser transferido. O Dragão Negro também conseguia transferir objetos. A Pruton chegou em seu depósito.
A Pruton agora é sua. Pruton? Um ícone na forma de uma moto bem estilosa apareceu. Daquelas que as pessoas viriam só nos filmes de ficção. Eu não sei se eu vou conseguir andar nisso. Eles poderiam muito bem ter só me dado dinheiro. De qualquer forma, não era uma coisa ruim. Não havia nenhum problema em ficar com ela. Porque ela estaria no depósito, e o espaço dele era ilimitado. Pouco depois, Kang Junho se despediu de Ayun enquanto se preparava para sair de casa. Tome cuidado. Sem problema. Eu vou nessa. O café da manhã daquele dia era sopa de broto de feijão. Kang Junho tinha pedido o prato especificamente pelo incremento na sorte. No entanto, ao contrário da última vez, o efeito não se aplicava à sorte, mas sim concedia 3 pontos temporários em força. Parecia que nem sempre o mesmo prato traria o mesmo efeito. No futuro, seria melhor Ayun cozinhar o que ela preferisse. De qualquer forma, o aumento na força ainda seria muito útil. E assim ele colocou 3 tigelas de sopa no depósito. Devido ao efeito ser diferente. Até o ícone da sopa de broto de feijão também parecia diferente. O que é isso? Tem gente demais aqui fora hoje. Havia uma enorme multidão na frente do edifício. Transparência negra. Kang Junho usou sua habilidade imediatamente. Assim, ele foi capaz de sair pela porta da frente. Aquela era sem dúvida a melhor habilidade para escapar de repórteres e fãs. Pelos próximos 3 dias, Kang Junho continuou caçando através do aplicativo. Enquanto isso, sua secretária Kim Hena e o corretor Kim Seo-cheol conseguiram comprar o edifício de 4 andares chamado de Gayou, que ficava entre os edifícios Yuga e Dafen. O valor foi de 4 bilhões e 800. 2 bilhões em dinheiro foi utilizado para a compra e o resto foi conseguido com um financiamento. Ele poderia usar o resto do dinheiro para comprar outro prédio. As taxas de juros do banco seriam cobertas pelo aluguel e a porcentagem de rendimentos que ele receberia seria majorada. Ele tinha uma secretária competente para cuidar de tudo aquilo. Além disso, as questões legais que envolviam a origem do dinheiro foram resolvidas pelo escritório de advocacia Dragão Negro. Como resultado, Kang Junho se tornou o proprietário de 3 edifícios. Melinad ficará feliz. Às 10 horas da noite, Kang Junho se deitou em sua cama. A porta para Vanmon se abriu. Ao chegar em sua base em Vanmon, ele viu a rainha Naga Melinad ao lado de Queiro. Ó! Senhor! Você chegou! Melinad! Você está aqui também. Melinad cumprimentou Kang Junho, e em seguida beijou a mão dele em sinal de servidão. Rodion e Melinad eram 2 que pareciam gostar de tocar as mãos de Kang Junho. Rodion gostava de esfregar seu pelo contra a mão de Kang Junho, exatamente como um gato. Enquanto Melinad parecia gostar de beijá-la. Havia um estilo para cada membro da família dele. Então seria prudente respeitar os gostos individuais. Assim como ele normalmente fazia com Rodion. Kang Junho acariciou a cabeça de Melinad quase sem pensar. Você passou bem os últimos dias? Sim. Melinad parecia estar envergonhada. Mas ela respondeu calmamente. Oh. Me desculpe. Kang Junho rapidamente retirou a mão. Mesmo que ela fosse um membro da família, ela ainda era uma rainha. Então ele não devia sair acariciando seu cabelo como se ela fosse um animal de estimação. Então, Melinad sorriu. Está tudo bem. Esta é a primeira vez que alguém faz um carinho na minha cabeça.
Não é uma sensação ruim. Bem, fico feliz assim. Kang Junho sorriu. Parecia que ele tinha permissão para acariciar o cabelo dela. Tenho boas notícias. Eu comprei um prédio novo. É o edifício Gaiou, que fica perto daqui. Então Keiron disse com uma cara animada. Eu já sei. Senhor. É por isso que a senhora Melinada aceitou ser sua subordinada. Melinada tratava apenas Kang Junho com respeito. Melinada olhou para Kang Junho com o rosto vermelho. Havia algo parecido com expectativa em seus olhos. No entanto, ela também parecia meio resignada. Kang Junho sabia a razão por trás do olhar complexo em seu rosto. Seu senhor anterior. O segundo rei demônio. Nunca manteve sua promessa. Apesar de Kang Junho ter dito que iria manter sua promessa, ele não tinha como forçar ela a acreditar nele. Ela poderia ter sido enganada novamente. Então, metade de sua mente já tinha abraçado aquela possibilidade. No entanto, Kang Junho não tinha nenhuma intenção de quebrar sua promessa. Ele imediatamente falou com Melinada com um sorriso gentil. Melinada. Agora, o edifício Gaiou será uma casa para você e os Nagas. Use os rendimentos de lá para construir fortificações e instalações. Como prometido, vou confiar as atribuições administrativas a você. Senhor. O corpo de Melinada tremia de descrença. Você realmente manteve sua promessa. Eu queria comprar um edifício maior. Mas este foi o único que estava à venda. Eu devo mudar vocês para um edifício maior mais tarde. Não é necessário. Senhor. Este edifício é suficiente. As lágrimas nos olhos dela mostravam que ela estava tocada. Enfim. Se eles aprimorassem o nível das instalações, o espaço seria expandido imensamente. Não seria difícil arrumar espaço para os 800 Nagas se houvesse nodes suficientes. Além disso, havia rendimentos suficientes provenientes dos outros territórios para dar conta disso rapidamente. Eu não vou esquecer a gentileza do senhor. Melinada mais uma vez beijou a mão de Kang Junho. Ele acariciou o cabelo dela e sorriu. Você confiou os direitos do edifício Gaiou para o membro de sua família. Rainha Naga Melinada. Melinada construiu uma base Naga no quarto andar do edifício Gaiou. A base no edifício Gaiou será atualizada para o estágio 2. 1%. O primeiro estágio foi concluído em um instante e a base foi imediatamente ordenada a avançar para o estágio 2. Do segundo estágio em diante, seria mais demorado. Nesse meio tempo, os Nagas hospedados na área de descanso se mudaram para o edifício Gaiou sob o comando de Melinada. Kang Junho observava a cena com uma expressão suave. Na verdade, como a base dos Nagas plenamente desenvolvida, as bases de Kang Junho se tornariam mais seguras. Portanto, ele não teria qualquer prejuízo se concedesse mais poder a eles. Senhor. Um pergaminho do comando do exército chegou. Naquele momento, um pergaminho de papel chegou. Vindo de Exia. Kang Junho imediatamente usou o círculo mágico para se teletransportar para a sede do exército. Entre. Luca. Exia estava sentado no trono ao alto. Os outros soberanos já estavam esperando. Enquanto Havia e seus aliados olhavam para ele de forma agradável. Os outros soberanos tinham olhares de inveja ou medo. Kang Junho já estava acostumado a tais olhares e respondeu com um sorriso. Exia se virou para eles e disse: Como eu disse antes, uma competição entre os soberanos totais será realizada.
Os 10 mais fortes terão a possibilidade de se tornar comandantes e receber asas. Se algum de vocês quiser se tornar o soberano total, dê um passo à frente e desafie Luca. Duas mãos se ergueram. Eu vou tentar. Eu vou desafiar ele. Eles eram ninguém menos que Zenith e Ardis. Zenith era alguém com uma natureza implacável e desafiaria ele mesmo que isso significasse a morte. Em particular, esta batalha envolveria a possibilidade de se tornar comandante de um exército e receber asas. Por outro lado, Ardis era uma pessoa que originalmente não se saia muito bem em lutas. No entanto, ele levantou a mão devido à sua ganância pelas asas. Estará tudo acabado se ele receber asas. Luca já tinha o poder de combate mais forte dentre eles. De modo que Ardis sabia o que aconteceria se ele ainda por cima recebesse asas. Por isso, era necessário lutar. Ele não sabia se poderia ganhar. Mas ele tinha que tentar. Exia assentiu com a cabeça. Muito bem. Então vamos para a sala de treinamento. Aparentemente ela não tinha previsto que um desafiante realmente apareceria. No entanto, não havia como evitar a situação. A regra era que, se alguém desafiasse o soberano total, o desafio tinha que ser aceito. Que irritante. Vocês dois podem lutar juntos se quiserem. Kang Junho declarou, mantendo a espada do Lorde Vampiro erguida. Zenith e Ardis olharam para Exia, pedindo permissão. Exia concordou. Prossigam. Se vocês ganharem, poderão competir entre si para ver quem será o novo soberano total. Naquele momento, as expressões de Zenith e de Ardis se animaram. Não importava o quão forte Kang Junho fosse. Eles pensaram que haveria uma chance de ganhar se lutassem os dois juntos contra ele. Zenith e Ardis avançaram com tudo para cima de Kang Junho. Primeiro, o machado de Zenith voou na direção dele fazendo um som agudo. Foi uma ofensiva muito mais rápida e mais poderosa do que antes. Ele tinha se tornado bastante forte naquele período. Foi o mesmo para Ardis. Ele se moveu para trás de Kang Junho como uma sombra. E então atacou as costas do soberano total com uma adaga. Naquele momento, Kang Junho fez um giro. Um machado estava vindo de frente para ele e uma adaga vinha por trás. Sua espada desenhou um círculo em torno de si. Claro, era uma batalha que não iria requerer o uso de habilidades por parte dele. No entanto, mesmo assim os corpos de Ardis e Zenith foram cortados em múltiplos pedaços. Ah! Ike! A surpresa estava estampada no rosto dos soberanos enquanto seus corpos desabavam. Foi um massacre unilateral. Os soberanos aliados a Kang Junho, incluindo a Via, aplaudiram. Luca! Parabéns pela vitória! Você tem que ir para a Guerra dos Soberanos Totais e vencer. Kang Junho sorriu e acenou para eles. Os corpos de Zenith e Ardis se transformaram em fumaça e eles apareceram novamente na frente da gema de ressurreição. Ardis pensou que simplesmente tinha muito azar na vida e baixou a cabeça. Mas Zenith era incapaz de se conformar. Ah! Droga! Isso não faz sentido. Por que eu estou no mesmo exército que ele? Zenith se sentia injustiçado. Ele compreendia que Kang Junho era forte demais. No entanto, ele estava convencido de que teria sido soberano total se ele estivesse em outro exército.
Mesmo que ele pudesse não alcançar o primeiro lugar, ele ainda poderia ficar classificado entre os 10 melhores. Ele pediu a Exia: "Me mande para um outro exército." Exia bufou e respondeu: "É lamentável que você esteja designado ao mesmo exército que Lucan. Mas isso é simplesmente uma questão de azar. Culpe sua própria sorte, se quiser." Então, ela se virou para Kang Júnior. "Soberano Lucan, agora você vai ser enviado para a sede do Exército de Defesa, onde irá enfrentar os outros soberanos totais. Desejo boa sorte a você." Um outro círculo mágico apareceu. Kang Júnior assentiu com a cabeça e deu um passo à frente. "Então, estou indo." O corpo de Kang Júnior foi cercado pela luz.